Salmo número 5. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos ler 2 versículos deste salmo. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amém? Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, é interessante quando nós, pela fé, pela exclusiva confiança em Deus, nosso Senhor e Salvador, nós demonstramos que somos totalmente dependentes dEle. É interessante que quando nós temos um problema qualquer, nós temos também a oportunidade de expressar a nossa adoração e a nossa confiança exclusiva e total nele. E o salmista, quando ele inicia esse salmo, ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Meus irmãos, quantas vezes nós fazemos a coisa errada? Nós temos um grande problema e nós queremos conversar com alguém. Nós queremos procurar alguma saída, alguma solução aqui nas circunstâncias desse mundo. Quantas vezes realmente nós temos um problema e nós praticamos a fé que nós dizemos que temos, indo ao Senhor. Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras. Meus irmãos, nós precisamos começar a prestar atenção. A oração deveria ser a nossa primeira opção em toda e qualquer circunstância. A oração deveria ser um gozo, um privilégio, uma oportunidade de expressar adoração e confiança somente em Deus. Normalmente nós tentamos alguns caminhos e depois, quando nós esgotamos todas as possibilidades terrenas, então nós vamos agora à oração. De vez em quando nós estamos tão sem intimidade com Deus que nós ainda dizemos: irmãos, orem por mim nesta causa, porque não há nenhuma intimidade minha com Deus. Eu ainda tento uma segunda alternativa depois de procurar no mundo. Algum irmão para orar por mim, porque eu não tenho nem o hábito, nem a disciplina e nem o interesse pela oração. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Meus irmãos, o salmista, ele não procurou nada, ele não procurou ninguém, ele não buscou nas coisas transitórias e circunstanciais dessa vida, mas ele buscou sempre no Senhor. Davi tinha essa necessidade de Deus. Davi tinha essa intimidade com o Senhor. Será que é isso que nós temos feito? Será que a nossa vida de oração mostra que nós somos totalmente dependentes e carentes da misericórdia, da ação de Cristo em nossas vidas? Nós precisamos deixar de ser aqueles que ouvem a palavra, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção como ele trabalha o versículo número 2. Escuta, Rei meu. Meus irmãos, se eu tenho um rei, quer dizer que eu tenho um governo sobre a minha vida. Se eu tenho um rei, quer dizer que eu me submeto ao seu senhorio. Se eu tenho um rei, quer dizer que todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. É interessante como nós temos a dificuldade de colocar as coisas que nós adquirimos debaixo da autoridade do nosso rei. Tem coisa que a gente coloca, os nossos problemas, a gente coloca debaixo do Senhor. Entre aspas, mas coloca. Mas as coisas que eu considero que são minhas, que eu as afago,
dificilmente eu levo à presença do meu Senhor. Ele é um Senhor que governa somente as minhas crises, e não os meus êxitos, as minhas vitórias. Quando eu tenho algumas vitórias, eu me esqueço do rei. Aliás, ele nunca foi o rei, verdadeiramente. Mas quando eu estou em alguma crise, então eu me submeto à vida de oração. Quando eu estou debaixo de um problema sério, que eu vejo que não há solução, então eu me torno aquela pessoa que vai ao Senhor. Mas ser rei é olhar para o Salmo 23 e dizer: se o Senhor realmente é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor realmente tem sido o meu pastor, se eu sou ovelha do seu pastoreio, se eu ouço a sua voz, se eu obedeço às suas instruções, se eu obedeço ao seu chamado, nada me faltará. Até porque Ele não vai dar o que eu quero, mas Ele vai dar, segundo a sua palavra, o que eu preciso, a minha necessidade. E é interessante que Ele não para por aí. Rei meu e Deus meu. Meus irmãos, Ele aqui reafirma o que Deus é para Ele. Ele é o seu rei e o seu Deus. Não há divisão no coração de Davi. Não há oscilação, não há sombra de variações naquilo que ele crê, ou naquele que ele crê, melhor dizendo. Quantas vezes nós estamos, como disse a pastora aqui, cocheando entre dois senhores? Quantas vezes nós estamos em dúvida? Será que o mundo não está certo? A palavra de Deus é relativa. Isso não é bem assim. Isso não é bem assim. A palavra de Deus tem que ser absoluta nas nossas vidas. Ela não tem que se conformar a nós. Nós temos que se conformar a ela, que nos conformar a ela. Ela não pode ser modificada. Ela não pode ser, na roça a gente usava um termo que chamava ralear. Ela não pode se tornar rala. Nós não podemos colocar água para ela se tornar rala. Ela precisa ser, com todo o poder, a verdade na qual nós cremos e confiamos e esperamos. Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Meus irmãos, eu estava lembrando antes de ontem, falando com a Ju, política nós temos que ficar cada vez mais distante, né? Quantas pessoas nos procuraram ali na igreja Batista do Kennedy na época das eleições? Foi ou não foi? Cadê esse povo? Sumiu? Então por que nós vivemos muitas vezes implorando alguma coisa a esses homens? Por que nós não imploramos ao nosso Rei e Deus? Por que nós não gememos com a nossa alma perante o nosso Rei, o nosso poderoso, soberano, Criador? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Por que nós não nos quebrantamos diante do grande eu sou? Por que nós estamos batendo na porta de uma secretaria implorando favores? Por que nós estamos esperando de homens, se nós temos um Deus que todas as coisas pode? E o salmista, ele termina expressando a sua confiança da seguinte maneira: de manhã, Senhor, quer dizer, a primeira coisa que eu faço, no tempo melhor, que eu estou mais descansado, no tempo que eu estou com toda a minha energia, com todo o meu vigor, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. O que ele está querendo dizer? Ele realça isso na segunda linha: de manhã te apresento a minha oração. Meus irmãos, quantas vezes nós saímos para o nosso trabalho atrasados, comendo e mastigando um pedaço de pão, mas nós não nos colocamos diante do Senhor. Por
porque nós não temos vida de oração e não valorizamos a oração. Quantas vezes nós saímos para uma batalha lá fora, onde o inimigo vai apresentar certamente várias estratégias para nos desqualificar, para nos atrair, para fazer com que nós neguemos a nossa fé em Cristo Jesus, e nós não estamos prontos em oração. Nós não depositamos a nossa oração, nós não apresentamos a nossa oração diante do Senhor. Portanto, a última frase desse versículo 2 não serve para nós. Ele diz: de manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Agora, o que nós vamos esperar? Se nós acordamos atrasados, se nós não valorizamos a oração, se nós não pensamos nas coisas celestiais, se nós não apresentamos e não imploramos para que o Senhor conduza a nossa vida para a glória e louvor dEle, vamos esperar o quê? Ela não foi apresentada, não tem resposta. Não haverá resposta para a minha queixa, porque eu não fiz a queixa. Não haverá resposta para a minha oração, porque eu não apresentei ela diante do Senhor. Então nós estamos vivendo uma vida muitas vezes equivocada. Achamos que somos cristãos porque fazemos alguma coisa. Mas nós deveríamos mostrar que somos cristãos porque nós somos filhos do Deus vivo. Então nós temos as prescrições do Senhor vivas em nosso coração. E nós precisamos ter uma vida compatível com aquilo que nós pregamos. Nós precisamos ter uma vida compatível com aquilo que nós ouvimos nas mensagens que são expostas a nós dentro desse templo. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia dos nossos corações. Que todos nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, no nome de Jesus Cristo. Amém?